Bom dia, estou de volta, estou de volta. Passei um tempo sumido, mas agora vou voltando de novo com as minhas historinhas que eu amo, para mim, para vocês, alegrar o coração. Vamos falar das historinhas bonitinhas da Bíblia, não é isso? Então vamos lá. A história que eu vou falar está em Juízes, no capítulo 10, a história de Jefité. Vamos lá falar a história. Quem era Jefité? Então, Jefité veio de Gileade, né? O pai muito honrado, mas porém ele era filho de uma prostituta. Quer dizer nada. Então, como ele era uma filha de uma prostituta, né? Até que o pai ficou com ele um tempo bom, ele se fez homem, se tornou forte, né? Mas aí os irmãos, quando viu que ele cresceu, aí abriu os olhos e falou assim, ó, aqui não, cai fora, pai, isso aqui só dá pra nós, o que nós tem é só meu, dos meus irmãos, então meu pai não vai repartir com você não, cai fora, moço, vá procurar seu lugar, não? Nós tem pai, nós tem família, você não. Aí quer dizer, humilhado, desprezado, então ele arrumou a capanga, colocou a sela na burrinha, como os povos dizem, ó, pé pra que te quero. Foi, tinha destino? Não, não tinha não, não tinha destino não, mas foi por a fé, mas ele sabia, né, eles, irmãos, podia ter condição financeira, pai, família, mas ele só tinha quem? O Deus poderoso. Então ele foi, fui expulso, sou filho de uma prostituta e vou me mandar por aí. E fui, chegou numa terra lá que chamava, me esqueci por enquanto, né, minha mente não, mas chegou em Tubé, pronto. Aí quando chegou lá, ele se ajuntou com mais pessoas, muitas pessoas, guerreiro, homem, guerreiro, se ajuntou e ensinou a ele a guerrear mais. E então ele ficou mais forte, ele sabia manejar uma espada, ele tinha equilíbrio e além de tudo, a força dele vinha do céu. Então ele disse, eu posso ser desprezado, eu posso ser humilhado, mas eu sei que o que eu tenho? Eu tenho um Deus forte comigo. Então ficou lá, um homem guerreiro, forte, e passou-se um tempo ele lá. E aí, então, passou-se, lá e vem quem? Os irmãos. Houve uma guerra grande lá, então ele apareceu. Os irmãos chegou lá nos cavalinhos, tudo cansado. Chegou e falou assim, oi, meu irmão, né? Como é que você tá? Aí eles, por aqui tá tudo bem. O que foi mesmo? Se arrependeu? Quero dizer para vocês que eu não trouxe nada de vocês, não roubei nada. A única coisa que eu trouxe foi Deus na minha vida. Aí eles, minha irmã, por isso mesmo, nós subimos, nós tivemos notícia que você é um homem guerreiro, que não sei o que, tem uma guerra lá e não sei o que. Eles, é mesmo, pois volte e vão lá guerrear. Eu não estou aqui disposto de ser empregado de vocês, não. Vocês querem um humilhado, desprezado para quê? Hã? Não quero não, vou para lugar nenhum, não. Volte. Meu irmão, pelo amor de Deus, eles se ajoelhou, se humilhou, né, no lugar dele para saber quanto custa ser humilhado. Aí falou assim, meu irmão, me ajuda, não sei o que, nós estamos precisando de ajuda. E ele teve uma grande ideia. Aí onde entra? Então ele pensou assim, tá, pois tá bom, eu vou voltar sim. Eu vou ajudar vocês, até porque eu tenho muitos guerreiros. Eu vou ajudar, mas uma condição. Eu vou voltar para ser governador. Eu vou voltar para governar vocês. Não para ser humilhado. Aí ele disse, tá bom, meu irmão. Ele, tá bom? Cadê o papelzinho para assinar perante a Deus? Assina aí que não tem historinha de palavra, não. Palavra não rola nada. Eu vou voltar assinado por Deus. Eles, pois tá bom. Só, pessoal, que quando a gente... Tudo bem que a gente saiu expulsado, humilhado, doído, porque eu sei que tem gente aqui hoje, dessa forma assim, né?
de sair do seu lugar, que é humilhado, que as pessoas humilham e diz que você não é aqui, você não é isso, não é aquilo, né? Caia fora, vá procurar, aqui na minha casa não tem não. E você, quando chega, você acha uma boa posição, Deus é com você, não é isso? E você fica forte, não precisa mais de ninguém, você já tem Deus. Mas você tem que ter Deus e humildade. E nós tem que saber orar. Então, quando ele foi, voltou, tudo direitinho, tudo. Então, ele pediu força a Deus e falou assim: ó Senhor, se tu for comigo e eu, todas as batalhas que eu for, eu vencer, fez uma promessa, né? Eu te dou a primeira coisa que aparecer na minha porta. Só que a gente, pessoal, tem que saber fazer promessa. Ou então não faça. Não faça. Fala, ore a Deus, bonitinho, pede força, que ele vá com você na frente. Mas não faça promessa. E aí, Jefité, minha irmã, o coração dele subiu um pouco, não teve um pouquinho, fugiu, sabe? Talvez o orgulho. E aí, foi nas guerras, ganhou todas elas. Mas um dia que foi para cumprir a promessa, adivinha quem passou? Apareceu na porta a filha, pessoal. Podia aparecer quem? Um cachorro, um cavalo, não era? Mas não, apareceu a filha. E ele ficou arrependido. Mas como ele tinha feito a promessa, tinha que cumprir, né? E aí é onde entra nós saber orar, pedir a Deus. E quando nós orar e pedir a Deus e fazer promessa e pagar. Mas faça se você puder pagar. Mas se você não puder, não faça. Só ore, peça confiança a Ele, dê força e peça para Ele ser com você. Não, então, quando você seja humilhado ou desprezado, né? Que depois, quando Deus lhe reconstruir sua vida, não cresça seu ego, né? Não, tipo vingança, né? Seja humilde mesmo. Disse, eu vou fazer do meu jeito e vou pedir a Deus para Ele ter força e é isso. Então serve para nós hoje em dia, nós orar e pedir ao Senhor, me dê força para mim fazer isso, isso e aquilo. Mas não faça para mim não, porque em Provérbio fala que diz que a pessoa, o tolo faz promessa e não paga, Deus detesta, abomina, entendeu? Então Deus não gosta disso. Então, Jefté foi um valente, é guerreiro, era usado por Deus, escolhido, desprezado, mas foi usado por Deus, filho. Foi escolhido. Foi escolhido por Deus. Deus não escolhe ninguém que tem, né? De gravata, sapato brilhoso, terno de 15 mil, sapato de 3 mil, não sei quanto. É o pastorzão. Gente, tô falando aqui, mas é só um jeito, entendeu? Deus escolhe os humildes. E outro, Deus escolhe aqueles que estão na batalha, aquele que tem força. Guerreiro, ó. Entendeu? E é isso, pessoal, que eu quero falar para vocês. Ensinamento para nós da Bíblia. Nós desprezado. Você foi desprezado? Não fique magoado, não. Ora a Deus, Ele vai lhe dar tudo que você quiser. Você orando, faça a sua promessa do jeito que você possa pagar. Não faça promessa que você não pode. Você nunca sabe. Antes mesmo de você falar, Deus já sabe, né? Mas você prometeu. Então, é isso. A gente é desprezado das pessoas, dos parentes, né? E é guerreiro. E às vezes a gente fica falando assim, eu fui desprezado, mimimi, mas não é não. A gente faz ficar forte. E aquele que acha que é que é fraco. Né? Porque você, quando é desprezado, Deus lhe ensinando, assim como José foi, humilhado, desprezado, jogado no buraco. Então a gente não se sente bem, a gente se sente humilhado, diminuído, mas na verdade é um ensinamento que Deus está dando. É doído, mas a gente fica forte. Estou aqui contando uma história minha, tá bom? Então, mas eu não subi não, na mente não, tá bom? E é assim, tá bom, gente? E vai ter mais vídeo. E eu quero que vocês comentem nos meus vídeos, deixe seu like e me siga. Gente, eu preciso de vocês. Continuei fazendo esses vídeos, vou continuar fazendo as minhas historinhas da Bíblia, que não é uma história, não é pregação, é mais uma história engraçada e tudo, que a gente pega para o nosso dia a dia.
mas eu preciso da ajuda de vocês para reconstruir também essa vidinha, entendeu? Pois eu conto, uma hora eu vou gravar um vídeo para vocês falando da minha história, tá bom? E fica com Deus, não deixa de curtir, comenta aí, dê seu like, faça o like lá, deixa um comentário para me alegrar e siga. Eu preciso que vocês me sigam, eu preciso não, eu necessito, tá bom? Para mim vai ser de grande valor. Um abraço para todos e tchau. E é isso aí. Tchau, tchau.